Sejam bem-vindos à aula de número 14 do nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, Teoria e Prática. E esta é finalmente, né, a última aula do nosso curso, né, e aí, como são, né, temas, né, que são mais teóricos, não precisa de analisar o gráfico, eu resolvi fazer um slide melhorzinho, né, para a gente poder estar trabalhando aí alguns conceitos, algumas questões importantes sobre a psicologia do trading, ok? Então vamos lá. Existe uma área que possui, alguns dão 3 nomes para ela, né? Finanças comportamentais, psicologia financeira ou economia comportamental, que nada mais, nada menos se trata do que o comportamento humano diante, né, da atividade de investimento, né, gestão do dinheiro, né, esse tipo de coisa. O primeiro grande estudioso aí, né, é o psicólogo Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, que eu até recomendo. Ele, embora seja psicólogo, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia pelos estudos dele na área de economia comportamental. E a psicologia do trading, né, ela também aí se enquadra dentro dessa área, dessas questões. Então, se você quer se aprofundar mais sobre o tema, né, tá aí o nome que dão a essa área, né, são finanças comportamentais, alguns chamam de psicologia financeira, outros de economia comportamental. No universo do trading, né, a gente se fala mais sobre finanças comportamentais. Né, já na economia, eles usam mais economia comportamental. Então vamos lá. Primeiramente, quais são os desafios que o trader tem, né, diante da atividade de trading? Primeiramente, é o seguinte, né, como toda a atividade, o início da atividade de trading, ele tem os seus desafios, né? Então, não é uma coisa fácil, né? E o início é sempre difícil em qualquer área. Então, tendo isso em mente, a gente já tem a consciência, né, daquilo que todo o esforço que é necessário dispor, né, desenvolver a fim de que nós possamos ter sucesso aí na atividade de trading, né? A segunda questão é o conhecimento técnico, né, porque embora, né, muita gente faça uma analogia do trading com videogames, esse tipo de coisa, né, é claro que tem características diferentes, porque afinal de contas no videogame, né, você não precisa de conhecimento técnico apenas operacional, né, e quanto mais você vai aprimorando suas habilidades operacionais, você fica melhor, né, na condução do jogo. Né, ao contrário do trading, né, que por trás de tudo que a gente faz existe um conhecimento técnico. Né, então é importante o trader ter consciência disso e saber que ele precisa adquirir, né, todo o conhecimento técnico necessário para ser um bom profissional, um bom trader. E a terceira questão, como todas as outras atividades, também requer experiência, né? E à medida que você adquire mais experiência, você melhora com o tempo no exercício da atividade de trading. Né? Não é uma coisa, embora, né, tenhamos todo o conhecimento técnico por trás, né, tenhamos objetividade, né, nós temos métodos já definidos sobre como fazer, né, não é uma coisa que a gente tira da nossa cabeça. A experiência na execução do trading ela é importante. E existem uma série de coisas que você só, né, uma série de conhecimentos, na verdade, que você só adquire com a experiência prática. É o que a psicologia chama de conhecimento tácito, né? É aquilo que, inclusive, ninguém consegue exprimir, ninguém consegue explicar para outra pessoa,
né, e você acaba adquirindo com a prática, né? Alguns chamam também de feeling, né, que é aquela uma acuracidade que você acaba adquirindo. Existem algumas coisas que eu acho importante do trader ele ter o que eu chamo de consciência, né? Existem algumas questões que tem que estar na consciência do trader que quer ter sucesso como trader. Primeiro, é uma atividade de alta performance, né? Ou seja, é uma coisa difícil que não tem atalhos, né? O, embora, né, muitos pregam a facilidade, principalmente no day trading, que é inclusive a modalidade mais difícil entre todas as três que existem, né, o swing trade e o position trade. Existe sim dificuldade, né? Não é apenas não envolve apenas questões de conhecimento técnico e também de habilidade operacional. É um conjunto, né, de conhecimentos e experiências, é um conjunto de fatores, né, que se somam para que você possa ter uma alta performance. E como toda atividade de alta performance, ela requer, né, habilidades bastante aprimoradas, né, e que só são desenvolvidas ao longo do tempo, né? Então, essa é a primeira coisa que o trader tem que estar consciente. A segunda coisa, e que muita gente não fala, essa questão é a que eu vejo menos ser dita, é a questão da identidade do trader. Por quê? A questão da identidade. Primeiro é o seguinte, você tem que gostar da atividade em si. Você não pode fazer por dinheiro, porque o dinheiro, na verdade, ele é consequência da sua performance. E você só vai ter uma performance boa se você tiver a motivação necessária para executar aquela atividade. E se você não gosta, não tem como você ter a motivação necessária, né? Existe uma parte prática, uma parte operacional, né? Tem que, né, afinal de contas, você tem que ficar sentado na frente do computador, fazendo estudos, análises e operando, tomando decisões, né, dependendo da modalidade que você opera. São decisões que têm que ser feitas, inclusive em segundos, em minutos, né? Então, você tem que gostar dessa prática, né, desse tipo de atividade. E a segunda questão é que as pessoas não enxergam muito como carreira, né? Porque por vezes o trading, principalmente o day trade, ele é visto como uma atividade que dá dinheiro, né? E é uma atividade que você pode trabalhar de casa, né? Trabalhe em casa, trabalhe em home office. Então, é vendido, né? A atividade de trading é muito como isso, ganhe dinheiro em casa pela internet. E não no caso do trading, ele não tem essa, né? É possível sim, obviamente, você trabalhar de casa, basta um computador e uma internet, mas a atividade de trading não se resume a isso, né? Você tem que ter consciência que é uma carreira, é uma coisa que não a curto prazo, você tem que pensar nela também a médio e longo prazo. E não importa se você é dono de casa, padeiro, confeiteiro, pedreiro, né, engenheiro, advogado, médico, né, algumas pessoas têm como carreira principal, né, o trader, ser trader, e outros têm como uma carreira secundária. De qualquer forma, você tem que encarar isso como uma carreira, porque o aprimoramento profissional ele tem que ser constante, ele tem que ser diário, né? E requer muito estudo, requer muita treino, requer muita prática, né? É uma atividade que você, dependendo de como você investe, você fica 24 horas ligado nos mercados, né, não é uma atividade que você para, né? Você vai lá e para de fazer. Não, você sempre está, né, tá ligado o que está acontecendo nos mercados, nas bolsas do mundo. Se você investe, por exemplo, em criptomoedas, aí que é, né, 24 horas mesmo, nem final de semana, nem feriado. Então, é uma carreira, é uma coisa que você exerce o tempo todo, né? Você não deixa de ser por você ter outra atividade, né? E você não deixa de ser também por questão de tempo, de você iniciar ou terminar. Não é uma atividade que você inicia e termina necessariamente, né, num determinado tempo. É algo que você por, digamos assim, por essência.
né? É uma daquelas coisas que você se torna pelo que você faz, né? Para você trader, você não precisa de ter faculdade, você não precisa de ter nenhum grau acadêmico, nenhum diploma, nem nada, né? E o fato de você não ter não te faz ser um trader pior do que aquilo que tem. Então, é muito importante ver, né, como carreira o ofício, porque muita gente vê como simplesmente uma coisa que dá dinheiro. E aí, né, a pessoa não vai ter motivação necessária para enfrentar as dificuldades. A outra coisa que você tem que ter consciência, e é muito importante, é a questão do autoconhecimento. Porque o trading é uma atividade que o conhecimento técnico e a habilidade técnica não é suficiente para você alcançar 100% da sua performance. Porque você lida com questões de incerteza, né? Nós lidamos com o futuro. Então, mesmo você fazendo tudo de maneira correta, existe a possibilidade de você, em algumas situações, né, não conseguir alcançar o seu objetivo, né? Você não conseguir, né, ter lucratividade no seu trading, né? Isso faz parte porque nós lidamos com algo incerto. Então, questões como a ansiedade, né, elas têm que ser tratadas e não apenas tratadas, mas também analisadas, né, porque cada modalidade de trading exige determinadas competências, digamos assim, algumas habilidades emocionais, né, psicológicas. Né, o day trade, por exemplo, é a modalidade que o nível de ansiedade ele é o maior de todos. Né? Se você é muito ansioso, você é, tende a ter uma dificuldade muito maior fazendo operações de day trade, né? Então, você tem que ter consciência das habilidades psicológicas e emocionais que requer cada modalidade e você deve se dedicar àquela que se enquadra ao seu perfil psicológico, né? Porque, né, nós somos os nossos maiores inimigos, né? Porque, né, os nossos obstáculos, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar, né, todas as questões emocionais que advêm, né, advém do interior, né, da nossa mente, etc. E aí você tem que trabalhar com duas questões muito importantes, que é a paciência, né, contra a ganância, né, porque a ganância é uma coisa que mata o trader, né, a ganância ela te leva, né, literalmente à falência se você não souber administrá-la. E a paciência que você tem que ter, porque né, dependendo da modalidade, você, né, por exemplo, existem muitos cursos aí de day trade, né? A maioria é voltado para o day trade, né? Nada contra e nada ruim nesse sentido. O problema é que no day trading, né, você executa as operações e termina no mesmo dia. Né? E aí a pessoa que às vezes faz um curso de day trader e tal e quer ir operar o swing trade, vai operar ações. Só que no swing trade você tem que ter mais paciência do que no day trading para esperar a operação terminar. Porque você vai operar ao longo de dias ou algumas semanas. E você tem que esperar o trading desenvolver e avançar. Né? O ritmo, digamos assim, né, do mercado, né, no prazo semanal, obviamente ele é diferente do prazo diário e do prazo intradiário, que é o day trade. Então, né, você deve ter consciência de que é necessário trabalhar a paciência, né, ao contrário da ganância. Né, tem alguns assinantes da Grafistas aí, né, o pessoal que me acompanha, alguns trades, né, que desenvolveram, vieram, aliás, da nossa planilha de setups, o preço ele chegou a quase acionar o nosso stop. E aí, né, de uma hora para outra, o papel, né, o preço pega e reagiu, né, ele cai até a média e tal, e ele reagiu. A nossa leitura inicial era que não ia, houve um impulso, né? Então a gente achava que o preço ele ia continuar subindo, e aí só que depois desse impulso o mercado decidiu fazer uma nova correção até a média. E aí o preço veio caindo e chegou a questão de centavos para acionar o nosso stop, né? E aí não chegou a acionar,
né, o papel voltou. Um dos papéis é a TIM, né, o papel da empresa TIM foi um desses que aconteceu isso. Então, aí o pessoal até me falou, nossa, eu agora com você que eu percebi e eu aprendi a ter paciência no trading, né? Por quê? Porque as pessoas acabam existe uma mentalidade que é construída quando você faz treinamento no day trading. Né? Existe uma mentalidade específica para o day trade. E existe uma mentalidade específica para o swing trade, para o position. Né? Alguém que faz position, alguém que monta uma posição aí ao longo de meses, de várias semanas, né? Ela tem que ter uma visão mais aberta, por exemplo, para questões de análise fundamentalista, porque você vai ficar com o papel durante um razoável tempo, né? E você não pode ficar aí totalmente, somente focado, né, obcecado com a análise técnica. Né? Você tem que abrir a sua mente para outras, né, outras formas de análise e também agregar coisas que agregam a sua metodologia de trade, ok? Outra questão importante aí de termos de consciência é a questão de que você vai errar, né, e que perder dinheiro faz parte do processo, né? É, por que eu digo isso e por que isso é importante? Porque tem pessoas que não servem para ser trader, não servem. E não servem por quê? Porque elas não conseguem lidar com a possibilidade de fazer uma coisa que gere alguma perda, nem que seja pouca, né? Na verdade, tem que ser pouca, né? Você tem que saber gerenciar suas perdas. Mas somente o fato de ser possível a pessoa perder, e na verdade não é possível, não é só possível, né? Mas a pessoa vai perder. Então tem gente que não consegue lidar com isso. Simplesmente é uma coisa que não entra na mente da pessoa. Né? Muita gente vem me perguntar, Renan, eu tenho tantos mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais e eu quero aplicar. E o que eu faço? E aí eu pego e falo, olha, existe a renda fixa e a renda variável. Aí a pessoa, eu não quero perder não. Né? Só que na renda variável não quer dizer que você vai perder. O que acontece é que na renda variável há volatilidade, ou seja, o preço ele oscila. Mas o fato do preço oscilar não quer dizer que você vai perder. Você pode ganhar. Só que tem gente que não suporta a oscilação. Então, eu já falo com a pessoa, se você não quer que o valor que você tem, o dinheiro que você tem oscile, você em algum momento você perca, né? Você então tem que ir para renda fixa e não para renda variável. Então, essa consciência, né, a pessoa tem que ter. Não existe trader, a pessoa não quer, né, o cara tem 10 mil reais, aí ele perdeu ali 100 reais, aí ele já fica possesso e tal. Não tem nem como, nem se ele perdesse mil reais, nem se ele perdesse 10%. Não, né, ele não pode ficar assim, ele tem que saber lidar com isso. Se não souber, como diz, né, estou sendo direto. Não serve. O trade não é para você. Você, né, pode fazer outra coisa com o seu dinheiro, mas operar no mercado financeiro não. E a outra questão é estar bem emocionalmente e financeiramente. E quando eu digo sobre estar bem emocionalmente e financeiramente é o seguinte: você não pode, principalmente no início, precisar do dinheiro que você vai ganhar no mercado. Se você operar, principalmente no início, sobre a pressão e a responsabilidade de fazer dinheiro, essa responsabilidade vai gerar uma ansiedade maior do que o necessário. Tá? Então, para que você possa estar bem emocionalmente, você tem que estar bem financeiramente. Claro que você vai operar no mercado financeiro com o intuito de ganhar dinheiro, óbvio, né? Mas como eu disse, o dinheiro ele faz parte do processo. Né? O dinheiro ele é consequência de você operar bem. Não adianta você operar mal e querer ganhar dinheiro. O primeiro nível, né, a primeira questão, o primeiro elemento que você tem que se preocupar é operar. Né? Então, como um médico lá, o cirurgião que opera, a pessoa pode nem sobreviver, né, como eu já vi já em documentário, seriado médico, né, que até recentemente mesmo, né, os médicos eles são neurocirurgiões e eles fizeram lá uma cirurgia no cérebro
do rapaz, tirando todo o tumor que estava no cérebro dele. E acontece que ele ficou com algumas sequelas neurológicas e depois ele veio a falecer. Mas o intuito, o objetivo da cirurgia foi cumprido, né, que era retirar todo o tumor do cérebro do rapaz. Então, você tem que operar bem para primeiro alcançar o objetivo. Não adianta você, né, querer ganhar dinheiro se você não opera bem. E para operar bem, você tem que estar emocionalmente e financeiramente bem. Aqui nesse último tópico, eu falo sobre né, o que eu chamo de a construção do caminho. Né? Em outras palavras, é o seguinte, em termos práticos, né? Porque esse curso, vocês podem ver que todas as aulas elas tiveram no máximo 30 minutos, né? Algumas uns minutinhos a menos, outras uns minutos a mais, mas eu tentei aí fazer todas as aulas no máximo em 30 minutos. E para que eu pudesse fazer em 30 minutos, eu tive que ser bem objetivo. Né? Você pode ver que todas as aulas são bem objetivas e também bem práticas. Né? Não é à toa que o curso chama, né, Fundamentos de Análise Técnica, Teoria e Prática. E aí, porque eu gosto de ser direto e falar o que a pessoa já precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Né? Muita gente aí tem muitos cursos aí que eu poderia desenvolver aí, ao invés de 7 horas, né? 14 aulas de meia hora, então, em vez de 7 horas aulas, eu poderia desenvolver aí 20 horas aulas. Mas se eu acabar entrando em detalhes, em muitos detalhes, que às vezes nem tem um retorno prático, não adianta. Então, esse último tópico do nosso curso, eu queria falar sobre a questão prática, literalmente, de uma maneira direta, como que você se torna literalmente um trader. Primeira coisa, você tem que dominar a análise técnica. Né? Como eu falei lá no início, existe todo o conhecimento por trás, um conhecimento técnico por trás da atividade de trading. Né? Não é como jogar videogame, que você não precisa de saber nada tecnicamente. Não, a metodologia que a gente usa para análise é a análise técnica, também chamada de análise gráfica. Se você não dominar, não saber, né, todo o básico, não tem como você ser um trader. Não tem, você não vai ter conhecimento técnico suficiente. Este curso aqui que nós estamos, né, terminando já, eu trouxe tudo de análise técnica que eu considero o básico. Se você souber tudo o que eu falei durante esse curso, você vai saber o básico para você operar. Simples assim. Mas você tem que saber o básico. A segunda questão é você dominar um trade system. No nosso curso eu falei sobre 2 setups, né? O barra elefante e o ponto contínuo. Então, para que você possa operar bem e ter sucesso, você tem que dominar esses 2 setups. Né? Se no caso você queira dominá-los, né? Operar através deles. Né? Principalmente no day trade, eu considero que o melhor é o setup barra elefante. Né? No day trade eu elimino o setup ponto contínuo, né? Ou seja, né, não é porque o papel ele fez uma correção até a média e teve uma reação que eu vou entrar comprado. Essa reação ela tem que ser substancial. Então eu já tenho um trade system, eu tenho um método pré-definido, né? Ou seja, eu sei o que fazer em qualquer situação. Isso é um dos segredos para que você possa ter sucesso. É você saber o que você vai fazer em qualquer situação. Para isso, você tem, né, que treinar. Eu coloquei aqui, você tem que treinar e treinar muito. Por quê? Porque primeiro, você tem que desenvolver a capacidade de errar e continuar. Então, você tem que desenvolver a capacidade de você errar. E o seu erro, obviamente, vai acarretar em perda. Você vai perder aí um dinheiro. Né? E, claro, ele tem que estar dentro do seu gerenciamento de risco. E você tem que ter sangue frio suficiente para você continuar operando, né? E esquecer aquilo, principalmente a questão emocional, aquele seu erro, permitir fazer, aliás, com que aquilo não te prejudique, né? Você não fica obcecado com aquilo, você deixa para trás e bola para frente, né? E se você não desenvolver essa capacidade, e essa capacidade tem que desenvolver com treino. Você tem que aprender a errar e a continuar. E a continuar sem preocupar com aquilo que você errou. Né? O seu erro você vai analisar mais pra frente, tal, o que você fez de errado. Mas ali na atividade do trading, principalmente no day trading,
Não, day trade você errou, você tem que, né, desenvolver essa capacidade. É claro, é muito difícil e só consegue ser alcançado com muito treino. A outra questão é você dominar todas as ferramentas, né? Então você tem que saber como é que faz uma ordem, como é que lança uma ordem, como é que você lança o stop, como é que coloca uma ordem programada, né? Como é que usa aí a última ferramenta que nós aprendemos na aula passada, que foi projeção de Fibonacci, né? Ou seja, todas as ferramentas gráficas ali você tem que dominar a fim de executar o seu trading, né? E ter aí uma performance, né, razoável. O primeiro, você deve começar pequeno, sempre, né? No caso dos mini contratos aí de futuros, obviamente um mini contrato, né? Mais do que isso, né, existe até um ditado que diz que existe uma brincadeira, né? Um ditado popular no mercado que fala que como que você alcança R$ 1 milhão, né, no day trading. Você alcança R$ 1 milhão operando 2 milhões, né? Que você perde metade e você aí fica com pelo menos metade. É claro que é uma piada, mas mas a ideia ela é válida, porque é o seguinte: se você não começar pequeno, o mercado vai fazer com que você fique pequeno. Então, porque se você não consegue pegar pequena quantidade de dinheiro e ter a paciência para você ir é, ir aos poucos, né, aumentando seu monte, ganhando e tendo consistência e aumentando sua lucratividade, você não vai conseguir manter o gerenciamento de muito dinheiro. Né? Então, começar pequeno faz com que você tenha uma trajetória, você seja obrigado a passar por uma trajetória que vai te capacitar para que você tenha a capacidade de operar muito dinheiro, né? Então, essa é a primeira coisa muito importante. A segunda, e que muita gente não faz, e que quem não faz não tem como se aprimorar na atividade, que é registrar as operações. O day trader ele vai fazer o que chamamos de diário de trading, né, que pode ser você dar print lá no seu gráfico, você desenhar no gráfico onde foi sua ordem, a sua entrada, seu stop, seu alvo, e você escrever, mas você tem que escrever pensando que outra pessoa vai ler. Que teve pessoas, por exemplo, que já me mandaram o diário delas para eu analisar, e a pessoa escreveu um monte de coisa que estava na cabeça dela, e eu não entendi nada. Então, o que você vai escrever tem como objetivo explicar aquilo que você fez. O que você pensou, o que você analisou e por que você tomou aquela decisão. O outro tipo de registro é para quem é swing ou position trader fazer o que eu chamo, isso é um termo que eu dei, de caderno de trading. Porque também precisa registrar todas as suas operações para que você possa ver o que você errou e consertar. Se você não registra o que você faz, não tem como você analisar e conseguir identificar erros e melhorias e conseguir implementar melhorias. Você não tem como você desenvolver na atividade que você está executando uma performance boa se você não registra. Então o registro é essencial para o seu desenvolvimento, né, o seu aprimoramento profissional. A outra questão que você tem que revisar constantemente e corrigir o seu plano de ação, né, seja o seu setup, seja a metodologia, né, de trade que você utiliza, você precisa ver se ela realmente está te levando à consistência, à lucratividade, né? Então você precisa aí revisar constantemente, e são através dos registros ou do diário de trade ou do caderno de trade que você vai ter acesso às suas operações. Outra questão importante é você estabelecer metas, porque se você não estabelecer metas, você não sabe, né, onde que você quer chegar. Então você não vai ter a motivação necessária para você continuar exercendo a atividade. Se você não estabelece metas, você simplesmente não tem um norte, né? É igual
né, o Mário Sérgio Cortella, num livro dele, ele cita o filme de Alice. Ele fala sobre isso, a questão de metas, e aí ele cita, né, o livro do Lewis Carroll, que é Alice no País das Maravilhas, né, em que a Alice, no momento lá, ela está perdida e ela encontra o gato, né? O gato, ele obviamente ele é falante e ele também ele se fica invisível e ora visível e tal. E aí ela encontra o gato e pergunta pro gato qual é o caminho. E aí ele pergunta pra ela, falou, olha, é muito fácil. Pra onde que você quer ir? Aí ela pega e responde pra ele, não sei, eu não tenho pra onde ir. E aí ele diz, né, a frase célere que diz o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Não adianta você querer identificar um caminho se você não sabe para onde vai. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Né? Então tem gente que fica lá, eu vou fazer day trade de mercados futuros, não, vou fazer day trade de ações, ou outro, de forex, não sei o que. Então a pessoa não estabelece, né, metas, não estabelece, né, objetivos, etc. Então é necessário estabelecer. E estabelecer metas financeiras, né, é muito importante também, questão de e outras mais que você pode estar aí estabelecendo a fim de melhorar, né, a sua performance, a fim de você evoluir, né? O que você tem que revisar constantemente suas metas, porque é o seguinte, você precisa começar pequeno, mas o objetivo não é ficar pequeno. Porque se você já opera há alguns anos, algum tempo, e não conseguiu evoluir, não conseguiu aumentar o número, né, de lotes que você opera, talvez você, né, esteja aí errando alguma coisa, seja no aspecto emocional, seja no aspecto prático, seja falta de conhecimento técnico, mas alguma questão aí falta ser aprimorada, ser aperfeiçoada, né? E porque é o seguinte, você pode começar operando, né, seja um day trade, swing trade, mercado futuro, ações, o que for, mas o objetivo é você desenvolver um portfólio, né? E o ideal é ter um portfólio diversificado, em que você tenha, no mínimo, você tenha dólar, né, como, né, porque o dólar é a principal moeda do mundo, ouro, que é um hedge importante, tem ações que pagam dividendos, ações para longo prazo, para curto prazo, opções, etc. Então, para que você possa operar diferentes, né, você tem uma carteira com esses tão diversificada, com esses diferentes ativos, você precisa dominar também, né, as técnicas de investimento para ter todos esses ativos. Então você tem que saber, né, como montar uma posição em ações e em opções que proteja, né, a sua carteira. E isso aí não é da noite para o dia. E isso aí você vai, né, adquirindo esse conhecimento ao longo do tempo. Então é importante você procurar ter, né, você vai aumentando o seu montante, sua banca, mas e aí você vai diversificando, né? Até porque para você crescer, você chega num determinado tamanho que para você continuar tendo lucratividade, você precisa, né, diversificar. E o objetivo principal, eu considero, e aqui nós estamos já no final da nossa aula, é o seguinte, você pode começar como trader ou investidor, né, seja a denominação que você queira dar para si mesmo, mas o seu objetivo final tem que ser se transformar num gestor de fortunas. Por quê? Porque, afinal de contas, o objetivo maior é você pegar, né, você começar pequeno, mas você transformar aquilo numa fortuna. Se o seu objetivo não é fazer isso, então você pode, né, querer fazer outra coisa, terceirizar o seu investimento, aplicar em um fundo de investimento, etc. Né? E porque se não for esse objetivo, não faz sentido, né, você estar operando no mercado. Se você não tem objetivo de sair de uma conta de pessoa física para pessoa jurídica, e aqui eu coloquei clube ou fundo de investimento, também não faz sentido. Né? A pessoa fala, mas eu não quero administrar o dinheiro dos outros, eu quero administrar o meu dinheiro. Ok, existem fundos que só tem um cotista, né? A necessidade de você criar o seu próprio fundo, ela advém do tanto de dinheiro que você tem. Né? Então, supondo que você vai criar uma fortuna, né, e você vai criar muito dinheiro, são milhões e milhões, então você precisa ter instrumentos, né, jurídicos e etc. para você estar operando e gerenciando esse seu capital.
né? Então, isso aí tem que estar no seu mapa da sua jornada como trader. Porque afinal de contas, a jornada, como eu coloquei aqui, ela requer um aprimoramento constante, né? Você nunca pode dizer que você, né, já sabe tudo, que você já está num nível bom, né? Porque o mercado ele muda muito, né? É uma atividade, o trading é uma atividade que exige que você se aperfeiçoe constantemente, né? Que você sempre esteja estudando. Então, né, é uma coisa que nunca acaba, né? O próprio Warren Buffett, eu coloquei a frase dele aqui, né? Ele, há 50 anos, ele lê mais de 500 páginas por dia, né? Isso é mais de 50 anos. Então, né, se o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, que administra bilhões, né? Ele começou do nada e hoje administra bilhões, né? Ele estuda muito todo dia, então, né, nós somos nós que não precisamos, que não vamos ter que não fazer isso. E por fim, eu cito uma frase dele, na qual ele diz que o risco vem de não saber o que está fazendo. Muita gente fica com medo, né? Fala, medo de operar, medo de aplicar o próprio dinheiro, etc. Se você tem método, né? O método ele te diz como você fazer e o que você vai fazer, né? Então, o risco de não saber, o risco ele vem quando você não sabe o que você está fazendo. Então, se você não sabe o que fazer diante de determinada situação, é aí que você encontra o risco. Mas se você souber o que fazer, você não corre risco nenhum. Então a ideia que muita gente tem, né, porque muita gente perdeu dinheiro com o mercado financeiro, então esse paradigma, né, ele é muito é, né, veiculado. As pessoas têm essa ideia errônea de que o mercado financeiro é um grande cassino e não é, né? Ele tem questões de conhecimento técnico, habilidade operacional e também habilidades emocionais que o trader precisa desenvolver a fim de ter uma boa performance, ok? Então são essas todas as características, né, as principais e os elementos principais que precisa, né, prestar atenção, precisa desenvolver, né, e todas as habilidades que você precisa adquirir para que você possa ter aí um sucesso como trader, né, seja como day trader, swing trader ou position trader, ok? Então, né, eu espero que tenha atendido aí a necessidade de todos, né, que você reflita bastante sobre, principalmente essa última aula, sobre todas essas questões, né, que a gente, quando a gente trata sobre questões, né, da psicologia do trading, que a gente só fala nesses momentos, mas que são importantes tanto quanto, né, as aulas de conhecimento técnico, né? Não adianta você saber fazer uma análise profunda, né, uma análise gráfica e assertiva, se quando você vai colocar em prática aquela análise, você tem dificuldades, sejam operacionais, psicológicas ou técnicas, né? Então todas essas questões são importantes para você estar observando, ok? Né, eu agradeço também por ter, né, participado do nosso curso, assistido todas as aulas. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, pode estar manifestando nos comentários, né, que eu vou criar aulas adicionais aqui a fim de tirar as dúvidas de todos, né, para que ninguém possa sair do curso ficando alguma dúvida, mas conseguindo, né, absorver e também colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado ao longo do curso, ok? Um abraço a todos e até a próxima.